O som que você está prestes a ouvir ecoou pelos céus há mais de 2000 anos, mas hoje, neste exato momento em que você assiste a este vídeo, esse mesmo som está se preparando para ecoar novamente. Desta vez, porém, será a última vez que a humanidade terá a oportunidade de responder ao chamado divino. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O que vou revelar a você hoje mudará completamente sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos e sobre o evento que se aproxima como um ladrão na noite. Amados, há uma história nas Escrituras Sagradas que poucos compreendem em sua totalidade, uma narrativa que conecta diretamente com os sinais proféticos que vemos se desenrolando diante de nossos olhos neste Brasil de 2025. É a história de um homem chamado Noé, mas não da forma como você aprendeu na escola dominical. Hoje vamos mergulhar nas profundezas desta revelação que Deus preservou para estes últimos dias. No livro de Gênesis capítulo 6 versículos 5 a 7, lemos que viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende: Noé não foi escolhido por acaso. Ele representa algo muito maior do que um simples construtor de uma embarcação. Noé representa a última oportunidade que Deus deu à humanidade antes do juízo final daquela era. E hoje, meu irmão, minha irmã, você está vivendo exatamente o mesmo momento profético que Noé viveu. Por 120 anos, Noé pregou. Por 120 anos ele advertiu. Por 120 anos ele construiu não apenas uma arca de madeira, mas construiu uma ponte de esperança entre a justiça divina e a misericórdia de Deus. E durante todos esses anos, o mundo ao seu redor zombava, ridicularizava, chamava-o de fanático religioso, de louco, de alguém que havia perdido o senso da realidade. Você consegue imaginar a pressão que Noé enfrentou? Imagine construir uma embarcação gigantesca em um lugar onde não havia oceano por perto, pregando sobre uma chuva que nunca havia caído na intensidade que ele profetizava. O livro de Gênesis capítulo 2 versículo 6 nos revela que subia da terra uma névoa que regava toda a face da terra, indicando que antes do dilúvio, o sistema climático da terra era completamente diferente. Não havia chuvas torrenciais como conhecemos hoje. Mas Noé obedeceu à voz de Deus, mesmo quando essa voz parecia contradizer toda a lógica humana. E aqui está a primeira conexão profética com nossos dias. Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus sussurrando em seu coração sobre a urgência dos tempos, sobre a necessidade de se preparar espiritualmente, sobre a importância de buscar uma vida de santidade, mas tem escolhido ignorar porque ao seu redor todos estão vivendo como se nada fosse acontecer? No livro de Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, Jesus Cristo fez uma declaração profética extraordinária. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebe a gravidade desta profecia? Jesus não estava apenas fazendo uma comparação poética. Ele estava revelando o padrão profético que se repetiria nos últimos dias. Assim como nos dias de Noé, a humanidade estaria completamente absorvida nas atividades cotidianas, ignorando os sinais evidentes do julgamento iminente. Olhe ao seu redor neste Brasil de 2025. Veja como as pessoas estão completamente absorvidas nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento, nas discussões políticas intermináveis, na busca desenfreada pelo sucesso material, enquanto ignoram completamente os sinais proféticos que estão se cumprindo diante de seus olhos. Exatamente como nos dias de Noé. Mas há um detalhe na história de Noé que revela algo ainda mais profundo sobre nossos tempos. No livro de Gênesis capítulo 7 versículo 16, lemos algo extraordinário: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Você captou a profundidade desta revelação? Foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. Não foi Noé. Foi Deus. E uma vez que Deus fechou aquela porta, não havia mais oportunidade de salvação para aqueles que ficaram do lado de fora. A porta da graça havia se fechado definitivamente. Este é o alerta final que preciso compartilhar com você hoje.
está chegando o momento em que a porta da graça se fechará novamente, e desta vez será para toda a eternidade. Não haverá uma segunda chance, não haverá uma nova oportunidade, não haverá um novo dilúvio seguido de uma nova aliança. O próximo evento será o retorno glorioso de Jesus Cristo e o julgamento final. No livro de 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 a 7, o apóstolo Pedro nos alerta, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, guardados para o fogo, até ao dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Pedro está conectando diretamente o dilúvio de Noé com o julgamento final que está por vir. Assim como Deus julgou o mundo antigo com água, ele julgará este mundo com fogo. E assim como houve um tempo específico em que a porta da arca se fechou, haverá um tempo específico em que a porta da salvação se fechará definitivamente. Mas você deve estar se perguntando, como posso saber se esse tempo está realmente próximo? Como posso ter certeza de que não se trata apenas de mais uma interpretação apocalíptica sem fundamento? A resposta está nos sinais que Jesus profetizou no livro de Mateus capítulo 24. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, sobre nação se levantando contra nação, sobre terremotos, fomes, pestes, e sobre o amor se esfriando. Mas há um sinal específico que Jesus destacou como determinante. No versículo 14, ele disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu amado irmão, minha querida irmã, pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia necessária para pregar o Evangelho a todas as nações simultaneamente. Através da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, o Evangelho está sendo pregado neste exato momento em praticamente todas as línguas e em todos os países do mundo. Este sinal profético está se cumprindo diante de nossos olhos. Mas há outro aspecto da história de Noé que revela algo ainda mais surpreendente sobre nossos dias. Durante os 120 anos de construção da arca, Noé não estava apenas construindo uma embarcação. Ele estava construindo um testemunho. Cada martelada, cada peça de madeira encaixada, cada dia de trabalho era um sermão silencioso para sua geração. A própria arca era uma pregação viva sobre a realidade do julgamento vindouro e sobre a possibilidade de salvação. E hoje, através deste vídeo, através desta mensagem que chegou até você não por acaso, mas pela providência divina, Deus está construindo mais um testemunho. Cada palavra que você está ouvindo, cada revelação que está recebendo, cada momento de convencimento do Espírito Santo que você está experimentando neste instante é parte do testemunho final que Deus está dando à humanidade antes que a porta se feche. No livro de Gênesis capítulo 7 versículos 1 a 4, lemos, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Observe que Deus deu um prazo final específico, 7 dias. Depois desses 7 dias, não haveria mais tempo para preparação, não haveria mais oportunidade para arrependimento, não haveria mais porta aberta. O julgamento viria inexoravelmente. Este número 7 não é aleatório na Bíblia. Ele representa a perfeição divina, a completude do tempo de Deus. E há uma revelação profética extraordinária conectada a este número que se aplica diretamente aos nossos dias. No livro do Apocalipse capítulo 10 versículo 6, lemos sobre um anjo que jura por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais tempo. Não haveria mais tempo. Esta é a declaração profética que ecoa através dos séculos desde os dias de Noé até os nossos dias. Está chegando o momento em que não haverá mais tempo para preparação espiritual, não haverá mais tempo para decisões, não haverá mais tempo para arrependimento. Mas você pode estar pensando, se o tempo está se esgotando, o que posso fazer? Como posso me preparar?
Qual é a arca dos últimos dias? A resposta está na própria declaração de Jesus no livro de João capítulo 14 versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo é a arca dos últimos dias. Ele é o único refúgio seguro contra a tempestade do julgamento final que está por vir. Assim como Noé e sua família encontraram segurança dentro da arca durante o dilúvio, aqueles que estão em Cristo Jesus encontrarão segurança durante o julgamento final. Mas assim como a porta da arca foi fechada por Deus em um momento específico, a porta da salvação também será fechada em um momento determinado pelo próprio Deus. No livro de 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, Paulo declara, Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Observe que Paulo usa a palavra agora 2 vezes neste versículo. Ele está enfatizando a urgência do momento presente. Não há garantia de que você terá amanhã para tomar a decisão mais importante de sua vida. A história de Noé nos ensina que Deus é paciente, mas sua paciência tem um limite. Durante 120 anos, Deus esperou que a humanidade se arrependesse. Durante 120 anos, ele ofereceu oportunidades de salvação. Mas chegou o dia em que ele disse, basta. O tempo acabou. E nós estamos vivendo os últimos momentos dessa paciência divina. Os sinais estão por toda parte. As profecias estão se cumprindo. O tempo está se esgotando. E a pergunta que permanece é, você vai esperar até que a porta se feche, ou vai entrar na arca da salvação agora, enquanto ainda há tempo? No livro de Hebreus capítulo 3 versículos 7 a 8, lemos, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você resolver outros problemas da sua vida primeiro. Hoje. A história de Noé termina com uma promessa, mas também com uma advertência. No livro de Gênesis capítulo 8 versículo 20, lemos que edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé saiu da arca com gratidão, oferecendo sacrifícios de adoração a Deus por sua salvação. Mas a advertência está no fato de que aqueles que não entraram na arca quando ela estava aberta nunca mais tiveram a oportunidade de entrar. O julgamento os alcançou, e não houve segunda chance. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o momento. Esta é a sua oportunidade. Esta mensagem chegou até você porque Deus, em sua infinita misericórdia, ainda está chamando, ainda está estendendo sua mão, ainda está oferecendo salvação. Mas chegará o momento em que a porta se fechará, e então será tarde demais. Não permita que a zombaria do mundo, as pressões da sociedade moderna, ou a aparente normalidade da vida cotidiana o impeçam de ouvir a voz de Deus que está falando com seu coração neste exato momento. Assim como Noé foi considerado louco por sua geração, você pode ser considerado fanático por tomar a decisão de seguir integralmente os caminhos de Deus. Mas lembre-se, no final, apenas Noé e sua família sobreviveram. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, as profecias estão se cumprindo, e a porta da salvação ainda está aberta. Mas ela não permanecerá aberta para sempre. Entre na arca espiritual hoje. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Busque uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus. Prepare-se espiritualmente para os eventos que estão por vir. E lembre-se sempre, você não terá uma segunda chance após este evento. Esta é a hora. Este é o momento. Esta é a sua oportunidade final. Que Deus abençoe sua decisão, e que você, como Noé, seja encontrado justo diante de Deus quando a porta da graça se fechar definitivamente. Amém.